Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui então, quarta-feira de cinzas. Entramos na nossa quaresma, bendito seja Deus, né, por essa graça. Esse dia em que nós somos chamados a entrarmos de cabeça na quaresma, né? Esse dia de jejum, de penitência, esse dia onde nós somos chamados a mergulhar na graça de Deus e já fazermos, né, o nosso exame de consciência e já buscarmos o Senhor. Então, que nós possamos mergulhar na palavra de Deus nesse dia. Nós que estamos dentro do Sermão da Montanha, né? Agora o capítulo 7 de Mateus é o final do Sermão da Montanha, então nós vamos finalizar hoje. Nós vimos ontem os capítulos 5 e 6 dentro do Sermão da Montanha e eu creio que o Senhor tem falado muito ao nosso coração, né, para que nós possamos entrar nessa quaresma. Então rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, Mateus 7 vai dizer: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então, esse capítulo 7 já começa falando para a gente dessa realidade do julgamento, né? Então, nós meditamos e já entramos nesse dia de hoje, nessa quarta-feira de cinzas, meditando sobre isso, né? Será que nós somos chamados hoje, na quarta-feira de cinzas, a olharmos para os pecados dos outros, né? A olharmos para o pecado daqueles com os quais nós convivemos, a olhar para o pecado da humanidade, ou nós somos hoje, assim como a cada dia, convidados a olhar os nossos próprios pecados, né? Em primeiro lugar, olhar quais são os meus pecados. Que o Senhor nos dê essa graça, né? Porque nós somos muito rápidos em julgar, né? Eu posso dizer, eu sou muito rápida em julgar, mas a minha conversão não é tão rápida quanto o meu julgamento, e eu preciso verdadeiramente tomar posse dessa palavra nesse dia. E eu preciso tirar a trave do meu olho para depois tirar o cisco do olho do irmão. Não significa nem que o outro não tenha um cisco no olho. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas está dizendo que primeiro é preciso tirar a trave que está no nosso olho. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós. Esse é o convite dessa quarta-feira de cinzas, esse é o convite da quaresma, né? Não lanceis aos cães as coisas santas. Não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho se esse lhe pedir pão? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, agora nós entramos na dinâmica da oração.
Nós estamos entrando num tempo de oração mais profunda. A quaresma é um tempo de oração mais intensa, um tempo de oração mais profundo, não é? É um tempo onde nós devemos orar. É um tempo onde nós somos chamados à oração de uma forma especial. E aqui nós vemos a força da oração que diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então, nós podemos pensar assim, qual a primeira coisa que eu posso pedir? Dentro dessa quarta-feira de cinzas, a minha conversão. Ai, mas eu não consigo mudar, e eu tenho, né, esses vícios, eu tenho essas más inclinações, eu faço desse jeito, tá errado, mas é difícil para mim, difícil para todos nós, né? Mas a palavra de Deus diz: pedi na oração e recebereis. Né? Então, nessa quarta-feira de cinzas, vamos pensar antes mesmo do que as graças, do que as bênçãos, vamos pedir ao Senhor a nossa conversão. Depois também a conversão dos nossos, depois também a conversão da humanidade. Mas peçamos, porque o Senhor nos dará. Né? Eu creio que esse seja um pedido agradável a Deus. Versículo 12 vem resumir aquilo que diz aqui no Sermão da Montanha, aquilo que o Senhor foi nos falando, aquilo que o Senhor foi nos indicando, nos apontando. Olha o que diz o versículo 12: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Então é hora de matarmos em nós o egoísmo e de fazermos aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco, né? Vamos pedir essa graça também em oração. Pedirmos para que nós tenhamos a iniciativa de fazermos aos outros o bem que nós gostaríamos que eles fizessem a nós. De agir com o outro do jeito que a gente gostaria que ele agisse com a gente, né? De olhar para o outro como a gente gostaria que o outro olhasse para nós. Falar com o outro como nós gostaríamos que o outro falasse conosco. Fazer a contramão do nosso egoísmo, né? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Não adianta ficar filosofando, né? Não adianta. Aqui tem a radicalidade daquilo que é preciso fazer e pronto, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. É hora de entrar pela porta estreita, e na porta estreita a gente não consegue entrar cheio de penduricalho não, né? A gente precisa deixar cair os excessos para passar ali na porta estreita, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Então nós também somos chamados a pensar sobre isso. Na hora que a gente vê que tem uma multidão entrando por aquela porta, ó, todo mundo faz, todo mundo entra por essa porta, isso é comum, é normal, vamos desconfiar dessa porta. Vamos desconfiar dessa porta que é larga e que todo mundo quer entrar por ela, porque muito provavelmente ela não é a porta estreita que vai nos conduzir à salvação. Então nós precisamos orar com essa palavra para que o Senhor nos mostre essas coisas que nós estamos aqui meditando, né? De uma forma pessoal, de uma forma particular, para que o Senhor mostre a cada um de nós quais são as portas largas que nós temos entrado e nos mostre qual é a porta estreita para a qual Ele nos está chamando, né? Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Por isso, quando a gente olha para a vida dos santos, a gente fala assim, meu Deus, isso parece absurdo, né? Eles tinham uma vida absurdamente radical, né? Absurdamente ajustada. E nós somos chamados a viver essa vida ajustada, né? Guardai-vos os falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. A gente tem que tomar cuidado, né? Hoje em dia tem muita ovelha bonitinha, né? Mas lobos arrebatadores, pelos seus frutos os conhecereis.
Então nós precisamos observar os frutos, né, das doutrinas. Às vezes são apresentadas tantas doutrinas, nós temos a sã doutrina. Então a gente tem que ver, olha, vamos observar, né, e ficar com aquilo que é de Deus e não ficar com aquilo que não é de Deus, né? É o momento de separar. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar bons frutos, maus frutos. Nenhuma árvore má, bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então a gente é convidado a se colocar aqui também. Toda árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. E a árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E eu tenho que pensar, eu tenho produzido bons frutos ou eu tenho produzido frutos ruins? Também sou convidada a ainda chegar mais perto da minha alma, do meu interior e pensar o que em mim não está dando certo? O que eu estou fazendo que está produzindo maus frutos? Para eu parar de fazer aquilo, né? E o que eu estou fazendo que está produzindo bons frutos? Aí eu já tenho a indicação do caminho que eu devo seguir também. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não é Senhor, Senhor, não é a força de palavras como nós vimos ontem, mas é aquele que faz a vontade do Pai do céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos em vosso nome? Misericórdia, né? A gente escuta isso aqui, a gente se coloca facinho nisso aqui, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E eu vejo que nós, Renovação Carismática, cabemos muito bem nesse versículo 22. Nós precisamos rever, eu, Charlene, como Renovação Carismática Católica, eu preciso me rever, porque eu prego no nome do Senhor, prego. E eu não oro muitas vezes pela libertação das pessoas, oro. Fazer muito milagre eu não faço não. Mas a gente ora, né, pelos irmãos, e a gente já viu, a gente fala isso, mas a gente já viu pela nossa oração o Senhor realizar muitos milagres na nossa vida. Não posso negar que eu não presenciei, que eu não vi, que eu não toquei nos milagres que Deus fez através da minha oração, porque eu pedi e Deus é bom e Deus fez. E aí o Senhor diz, e no entanto eu lhe direi, nunca vos conheci, misericórdia, retirai-vos de mim, operários maus. Não é que não são operários, não. Não é que não sejam servos, são operários, os operários maus, que não fazem a vontade do Pai do céu. Meu Jesus, nós precisamos converter. Eu preciso me converter. Eu preciso. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Onde é que eu tenho edificado a minha vida? Onde é que eu tenho edificado as minhas coisas, né? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. Vamos tomar cuidado para a gente não praticar, não colocar em prática a palavra de Deus, porque não colocar em prática a palavra de Deus significa se tornar semelhante a um homem insensato que constrói a casa na areia, que vem a chuva, vem os ventos e cai tudo por terra. Cai tudo por terra. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. E aqui encerra então o Sermão da Montanha, maravilhoso. O Sermão da Montanha, desafiador, como eu disse ontem, o Sermão da Montanha nos pega e nos quebra. Misericórdia. Vamos tomar o Sermão da Montanha ao longo da nossa quaresma para que a gente consiga ser melhor, para que a gente consiga ser mais justo, mais santo. Capítulo 8 então de São Mateus. Tendo Jesus descido da montanha, terminado então o discurso, o Sermão da Montanha, ele desce.
e uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se dele, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Olha o que esse leproso diz. Ele vê Jesus e ele identifica quem é Jesus e o que é que Jesus pode fazer. Nós somos chamados a olhar para Jesus e identificarmos que Ele pode. Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou. Jesus tocou no leproso. Ninguém tocava em leproso. Jesus tocou e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então nós somos chamados nesse dia a dizer também diante dos nossos pecados, as nossas lepras espirituais, que são os nossos pecados: Senhor, se queres, podes curar-me. Senhor, eu entro nessa quarta-feira de cinzas desejosa de mudança, desejosa de conversão, e eu preciso da sua ajuda, Jesus, porque sozinha eu não consigo. Você pode fazer a sua oração. Sozinha eu não consigo, Senhor. Se queres, podes curar-me. E Jesus, eu creio que Ele estenderá a mão dele nessa quarta-feira de cinzas sobre nós e Ele dirá essas mesmas palavras: eu quero. Você quer a sua conversão? E eu quero a sua conversão. Eu creio que Ele estende a mão dele sobre nós nesse momento e Ele diz: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote, oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. E a gente pode pegar isso aqui, né, e contextualizar, trazer para o nosso contexto. E eu creio que o Senhor possa estar dizendo ao nosso coração através dessa passagem: olha, não fica dizendo e tocando trombeta pela sua mudança, pela sua conversão, não. Nesse tempo, que você vá, que você procure o sacerdote, que você se confesse, porque eu te dou a graça da conversão. Se confesse, vá se mostrar ao sacerdote, né? Em testemunho da tua cura. Então Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas dizei uma palavra, uma só palavra, e o meu servo será curado. Não é o que a gente reza na Santa Missa? Não sou digno, Senhor, de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. É o que a gente reza na missa. A gente reza isso que esse centurião disse a Jesus. Por quê? Porque o centurião sabia que ele não era do povo judeu, que ele era do povo pagão, embora ele acreditasse, né? E que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, né? Nós precisamos também ter consciência da nossa indignidade, meu Deus, né? Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós vamos à Santa Missa, nós comungamos, nós precisamos ter essa consciência: não sou digno. Não sou digno, Senhor, de que entreis em minha morada. Não é por dignidade, Senhor, mas é por misericórdia. Dá-me a tua misericórdia, Senhor. E aquele homem teve muita fé, porque Jesus disse: não, eu irei e o curarei. Mas ele disse: não é necessário, Senhor. E olha a resposta desse homem. Por que ele diz? Dizei uma só palavra, meu servo será curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. E a meu servo: faze isto, e ele o faz. Então olha o que esse homem fala com Jesus. Jesus, eu tenho pessoas às minhas ordens também, e na hora que eu mando fazer, fazem. Então o Senhor não precisa de nada. O Senhor é o Senhor dos senhores. Diga uma palavra e será feito conforme a tua palavra. Foi uma grande fé. E Jesus vem e elogia. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus sabia, ele reconhecia que no centurião, que não era do povo judeu,
houve uma fé maior do que aquele povo, do que a fé daquele povo, que era o povo dele, né? Que era o povo para o qual, em primeiro lugar, ele foi enviado. E aí ele vai dizer, sim, que virão pessoas de todos os lugares, do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa ao reino. E que muitos dos judeus, muitos do povo de Deus mesmo, seriam lançados fora. Trazendo para nós, não adianta a gente estar dentro da igreja só não. É preciso estar na igreja, mas é preciso viver conforme a vontade de Deus, porque senão isso não é garantia de salvação, não. Viver na igreja, a missa todo domingo e rezar mais ou menos, isso aí não, eu preciso viver, precisa ser vida. E é isso que nós somos chamados nessa quaresma, viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Depois, dirigindo-se ao centurião, Jesus disse então, vai e seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe pela mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Então, se nós temos alguém enfermo na família, não tenhamos medo de orar e pedir a cura. Quando nós estamos enfermos, peçamos ao Senhor a cura, não tenhamos medo de pedir. O Senhor, ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobrecarregou-se dos nossos males. Certo dia, vendo-se no meio de uma grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse, mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus, as raposas têm suas tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez um de seus discípulos disse, Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Parece uma palavra dura demais, né? Mas aqui quer dizer que às vezes a gente fala assim, Senhor, depois que eu enterrar meu pai, eu te sigo, Senhor. Depois que eu enterrar minha mãe, eu te sigo. Depois que eu já tiver formado na faculdade, eu te sigo, Jesus. Depois que eu tiver casado, tiver tido meus filhos, eu te sigo, Jesus. Né? Depois que eu tiver um bom emprego, que eu tiver um carro, uma casa, Jesus, aí eu te sigo. Porque hoje em dia está muito difícil, Senhor, eu tenho muitos afazeres, tenho muita coisa para fazer, né? Jesus diz, não é por aí. Segue-me agora, segue-me agora. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou, por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar. Fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam, quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Olha só, né? Jesus sobe ali a barca, vem uma grande tempestade, Jesus está dormindo, eles acordam Jesus. E Jesus diz, por que esse medo, gente de pouca fé? Vocês estão com medo? Vocês estão com medo porque tem uma pandemia? Vocês estão com medo porque a situação econômica está ruim? Vocês estão com medo porque... Por que você está com medo? Jesus diz, tenham fé em mim. Levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar. Fez-se uma grande calmaria. Quando Deus quer, e na hora que Ele quer, e do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus e Ele sabe o porquê de todas as coisas, Ele pode se levantar e dizer, cala-te. E a turbulência e a tribulação se cala, porque Ele é Deus. Admirados, eles diziam, quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? No outro lado do lago,
Na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. E eis que se puseram a gritar: que tens conosco? Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram, entraram nos porcos. Nesse instante toda a manada se precipitou no declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que tinham visto, o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele tem poder. Jesus, ele tem poder. O nome de Jesus é poderoso. A pessoa de Jesus, a ação de Jesus no meio de nós, ela é poderosa. Então, também nesse tempo de quaresma, a partir de hoje, quarta-feira de cinzas, nós somos chamados a orarmos e pedirmos a Jesus a nossa libertação espiritual de toda e qualquer opressão maligna na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos. Nós precisamos pedir e clamar a Jesus porque Ele tem poder. Porque Ele tem poder para expulsar os demônios. Que toda tentação caia por terra no nome de Jesus na nossa vida. Aquilo que vem nos tentar, aquilo que vem nos retirar da vida de oração, aquilo que vem nos retirar dos nossos propósitos de conversão, aquilo que vem nos abalar ou emocionalmente, aquilo que vem nos abalar espiritualmente, que caia por terra no poder do nome de Jesus, porque Ele é Deus e Ele é Senhor, que possa bater em retirada no poder do nome de Jesus. Nós nos abandonamos ao Senhor, nos entregamos. Rezemos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor abençoe nesse dia os nossos propósitos para essa quaresma. Que o Senhor, nessa quarta-feira de cinzas, quando nós receberemos a imposição das cinzas, nos dê a graça de uma profunda conversão. Como no Antigo Testamento, as pessoas se cobriam de cinzas, se cobriam de sacos, jejuavam, oravam e pediam a Deus misericórdia, que nós também entremos com esse sentimento no coração e com essa firme decisão. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.